Entrevista coletiva, né, de apresentação para a temporada 2021 do treinador Roberto Fernandes. Lembrando que as perguntas foram enviadas para a assessoria de comunicação do Clube de Regatas Brasil. Primeira pergunta. Boa tarde, Roberto. Bruno Protásio, da Rádio Pajubara FM. Um prazer falar contigo mais uma vez. Boa sorte nessa nova temporada à frente do Galo. Uma temporada diferente, porque é pouco tempo de montagem de grupo e de preparação também. Tendo em vista essa situação, eu queria saber da importância da manutenção de uma espinha dorsal com as renovações dos jogadores que faziam a base da equipe principal do ano passado. Você já começa com uma linha de formação que tinha um entrosamento, o CRB sai na frente com esse planejamento, era o que você tinha em vista para começar esse trabalho em 2021? Boa tarde, Roberto. Sem dúvida, esse é o objetivo, não é, de ter mantido uma espinha dorsal, né? Nós tivemos aí praticamente uma semana só do término de uma competição para o reinício dos trabalhos visando a próxima temporada. Então você ter a manutenção pelo menos de uma espinha dorsal é importante para que você saia na frente. Agora, claro, desde que essa espinha dorsal, né, ela corresponda, mas tem toda a nossa confiança, né, desse recomeço, né, para que a gente não tenha tanto problema em relação a entrosamento. Dairone Lima, time Futebol Show, Rádio Web Cidadania. Fala, Roberto. Primeiramente, desejar boa tarde e sucesso nessa temporada 2021. Queria saber de você qual o número ideal de atletas que você considera que o CRB deve ter para esse início de temporada 2021 e se a torcida do CRB pode esperar as boas atuações que já aconteceram esse ano, né, no final da temporada 2020, para sua continuidade no CRB, considerando a manutenção de atletas importantes do elenco que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro. O calendário brasileiro é um calendário esquisito, né? É um calendário, podemos dizer assim, diferente. Você começa com 3 competições simultâneas e termina com apenas uma. Então, a lógica, né, da coisa seria você pensar num trabalho progressivo, né? Mas você, pelo calendário brasileiro, você começa ao contrário. Você começa com 3 competições simultâneas, que é a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Alagoano, para finalizar só com o Brasileiro da B. Então, o ideal, né, de um número de atletas para você ter no elenco vai depender muito, né, do perfil desse elenco, do perfil de cada atleta, né, para que a gente possa avaliar a sua recuperação e ver quantos atletas, né, realmente têm uma condição de estar atuando 2, 3 vezes na semana durante um período, não é, de 2, 3 meses consecutivos. Se você tem um elenco com uma capacidade boa de recuperação, você pode ter menos jogadores. E se você também tem um elenco formado por atletas versáteis, você também pode diminuir o número de jogadores. Mas se você tem jogadores mais específicos de cada posição e que jogadores que têm uma dificuldade maior de recuperação de um jogo para outro, você precisa ter um elenco maior. Eu acredito que uma média boa é 28 atletas, mas como eu te falei, dependendo do elenco, você pode ter 26, 25 e dependendo do elenco, você tem que puxar para 32, 34 atletas. Boa tarde, Roberto Fernandes. Aqui quem fala é Olívio, da TV Gazeta. Minha pergunta para você é justamente sobre esse início de temporada, né? Vai ser um início de temporada totalmente atípico em relação aos outros, porque os jogadores não vão vir para o clube precisando de um grande esforço para entrar em forma, né? Eles já estão vindo de uma temporada que terminou há poucos dias atrás. Então, como é que vai ser manejar esse trabalho de preparação da equipe para 2021, tendo com base essa volta, vamos dizer assim, mais precoce de jogadores? Pois é, pergunta bem interessante. A preocupação e o desafio, né, de todos os que fazem comissão técnica é exatamente agora no contrário. É como que nós vamos trabalhar com a curva descendente. Porque você observa que nenhuma equipe de futebol, né, salvo raríssimas exceções, né, ela consegue ser competitiva em todas as competições, né? Por quê? Porque ela tem uma queda de rendimento, né? Eu não me recordo, talvez o Cruzeiro
conseguiu ser campeão estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Há quantos anos isso ocorreu? Né? Então é muito difícil você manter uma equipe no ápice durante o tempo inteiro. Então, quando você tem um período menor, né, de recuperação, leia-se, entende-se que você vai atingir novamente um estágio competitivo ideal mais rápido, mas em compensação essa curva descendente ela pode também vir mais rápido. Então essa é a grande preocupação, por isso que a gente está procurando monitorar da melhor forma possível o trabalho, né, para que a gente possa estar no nível competitivo ideal no momento ideal, né? Não adianta eu começar uma temporada com um ápice muito bom e quando chegar, por exemplo, a fase de mata-mata da Copa do Nordeste, a equipe está numa curva descendente, ou numa final de estadual numa curva descendente. Então esse é o grande desafio nesse momento, né? A gente sabe que os atletas vão recuperar sua forma mais rápido, mas essa recuperação mais rápida, o quanto vai pesar lá na frente em termos de uma temporada globalizada. Olá, professor Roberto Fernandes, aqui é Max Cavalcante da equipe Na Rede. Nesse momento de contratação, né, de formatação do elenco, eu queria saber qual o setor do CRB, do teu elenco, que você está se sentindo mais satisfeito já com as peças que tem e qual setor que ainda precisa de algumas peças em especial para compor o elenco, para deixar com a tua cara, com o teu jeito. Obrigado, professor. Bom, primeiro, para ser com minha cara e com o meu jeito, o time teria que ser meu, e o CRB não é meu, não é? O CRB, na verdade, é do torcedor, né? Esse é o maior patrimônio de qualquer clube tradicional, mas tem uma diretoria de futebol, tem uma presidência, tem um executivo de futebol, e é evidente que em qualquer ambiente competitivo e competente há divergências. Então, essa coisa muito da cara do treinador, ela tem muito mais a ver, eu te diria, com treinamento, né? Com forma de jogar, e não apenas com questão de contratação. E aí a gente espera o mais rápido possível, né, fazer com que essa equipe realmente tenha o perfil de jogo que eu gosto, mas não necessariamente apenas em contratação. E a outra questão é a seguinte, nós temos hoje setores bastante carentes. Por exemplo, na lateral esquerda, nós só temos hoje o Hugo, e o Hugo está em recuperação de cirurgia, só deve entrar na fase de transição daqui a 10, 15 dias. Nós perdemos o Igor Cariús e nós perdemos o Luiz Paulo. Então, por exemplo, a lateral esquerda é uma carência sine qua non, né? Nas beiradas também, no ataque, foi outro setor que nós perdemos bastante jogadores, né? E eu acredito que aquele miolo defensivo do corredor central é onde nós conseguimos manter uma base maior, né? Mantemos ali quase 50% dos zagueiros, mantemos também 50% do meio campo, né? Ou até um pouco mais de 50% do meio campo, que vinha jogando como titular. Então eu acho que ali é onde a gente tem menos problema, né? Mas a lateral esquerda e as beiradas, eu acho que hoje são as prioridades nossas. Boa tarde, Roberto. Aqui é o Rodrigo Rocha, Esporte Alagoano. A pandemia da Covid-19, mais uma vez, assim como foi em 2020, vai forçar o calendário de 2021 a ser mais apertado. E para equipes como o CRB, que vão jogar 4 competições, isso fica ainda pior. Como é que você está planejando, mesmo com pouco tempo de pré-temporada, encarar esse ano que novamente vai ser tão atípico? Olha, no Brasil, cara, treinador de futebol priorizar ou planejar competições é uma utopia muito grande, né? A vida do treinador brasileiro, eu cito o exemplo do treinador, né, do brasileiro que eliminou o Palmeiras no Mundial de Clubes, está 11 anos lá. Será que em 11 anos ele tem 11 títulos? Duvido, né? Então a forma de encarar e até de respeitar o cargo de treinador no Brasil é diferente, é muito peculiar.
Então, por isso que é uma utopia a gente querer priorizar qualquer coisa. Nós temos que entrar para ganhar todo jogo. Vamos ganhar todo jogo? Não. Nós temos que entrar para tentar acesso, para tentar título de Copa do Nordeste e título de campeão estadual. Se vamos conseguir, não sei. Né? Então, a filosofia que eu acredito de treinador de futebol no Brasil é de você fazer de cada jogo uma decisão, né? E procurar ganhar tudo e sempre o maior tempo possível. Esse é o planejamento da carreira de treinador no Brasil. Luciano Costa, da Rádio Maceió AM 1020. Gostaria de saber do técnico Roberto Fernandes se as renovações e as contratações tiveram a participação do treinador, se foram decisões compartilhadas com o departamento de futebol do clube. E o relatório que ele passou para a direção regatiana com os nomes dos jogadores, esse relatório foi atendido em 100%. Olha, eu respondi isso anteriormente até, Luciano. O CRB, ele tem tratado nesse momento de transição com uma equipe de transição aonde não é feita por uma nem duas pessoas, são por mais pessoas, né? Eu coloquei algumas situações, algumas foram atendidas, outras não, né? E eu entendo que é até uma situação de certa forma natural, e também teve chegadas com meu aval e teve chegadas que eu não tive 100% da participação dela. Então é assim que tem sido feito, não é? Cada clube tem a sua forma peculiar, né, de gerir esse momento, né, de transição, não só de parte política, mas também de elenco, né, e a gente tem que respeitar, né, o ideal, né, de um momento como esse é muito peculiar de cada clube, né? Tem clube que trabalha de uma forma e dá certo, né, e essa forma em outro clube acaba não dando certo. Então não cabe a mim julgar se é o ideal. Professor Roberto Fernandes, um abraço para o amigo, sucesso da temporada aqui no CRB, a temporada que está começando. Aqui é o Marcelo Rocha, da 98, Timaço da Gazeta, no Estrutura. Professor, com relação a quem renovou, a quem vai permanecer e quem está chegando, o que foi passado para o amigo com relação a esses jogadores? Os contratos ficam até o final do ano? Tem Série A, tem janela aberta para o futebol do exterior? O que é que o amigo pode adiantar para o torcedor, até para manter uma base que o amigo construiu aqui quando chegou nessa Série B, que foi muito bem o Clube de Regatas Brasil? Grande Marcelo, um abraço para você, amigo. Rapaz, essa pergunta ideal tem que ser pro Paes, né? Para o Thiago Paes, que é quem está realmente à frente da coordenação, né, dessas questões de contrato. Então eu te confesso, né, que eu não sei como é que é feito o contrato de cada atleta, né, nem a duração desse contrato, né? A minha parte é muito restrita, né, em fazer algumas indicações, algumas são solicitadas, algumas são concretizadas, outras não.